Shalom Haverim, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário dentro do Tratado de Sukkah 52a, aonde geralmente os rabinos, quando comentam sobre esse tratado nas redes sociais, eles falam em termos proféticos. Eles falam que os rabinos, os sábios do Talmud, profetizaram acerca da vinda de dois Meshihim, ou seja, de dois Messias. E Yeshua, ele não seria o Mashiach ben David, né, porque ele morreu, ou seja, ele é apenas o Mashiach ben Yosef. Então muitos usam essa abordagem existente dentro do Tratado de Sukkah para desqualificar o Mashiach, porque o Mashiach Yeshua, porque o Mashiach mesmo que implantará uma era de Shalom, uma era de paz, reconstruirá o templo, que encherá a terra do conhecimento da Torá, será o Mashiach ben David, segundo a visão de alguns rabinos. Então eles usam esse tratado como de forma normativa para então fundamentar essa opinião. Porém é um erro gravíssimo, né, nesse tipo de argumentos utilizado pelos rabinos. Então eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe e direcione esse material para essas pessoas que ensinam dessa forma, principalmente para os seguidores. Nós não estaremos citando o nome para não fazer propaganda do trabalho, que é um verdadeiro desserviço que essas pessoas fazem nas redes sociais acerca de judaísmo. Então você compartilhe os nossos materiais. Primeira coisa que nós devemos analisar: o capítulo 52 de Sukkah, quando os rabinos ali, juntamente com o rabino Dossa, eles estão discutindo sobre o elogio que está sendo feito no capítulo 12 do profeta Zehariah, e eles vão discutir então a natureza desse elogio. Para quem está sendo direcionado esse elogio? Para o Mashiach ben Yosef ou para a inclinação do mal, né? Então, essa discussão ali, que ali é uma discussão que você tem, ali não é uma profecia. Primeiro erro: o texto não se trata de uma profecia, ele é uma discussão que faz parte de uma discussão anterior. Se nós pegarmos o capítulo 51 do Tratado de Sukkah 51b, nós veremos que os rabinos estão discutindo justamente sobre a posição dos homens e das mulheres dentro do pátio do templo, durante os períodos de festas, principalmente a festa de Sukkot. Então o texto vai dizer lá no finalzinho do 51b de Sukkah, que as mulheres, em algum momento, elas ficavam dentro do templo, do pátio do templo. Só que os homens, eles tinham que se aproximar do altar durante as ofertas, as korbanot, e acabavam se aproximando das mulheres. Então ali aconteciam, nessa aproximação, de terem um certo tipo de contato, e acontecia então coisas inadequadas ali, até mesmo por conta do ambiente que eles estavam. Então eles pecavam, né? Então as mulheres passaram a habitar do lado de fora do pátio das mulheres e os homens no interior do pátio, mas mesmo assim eles continuavam pecando. Então eles levantaram uma estrutura, criando uma separação dentro do pátio. Então vai se discutir. Os rabinos, os sábios, eles poderiam fazer isso, os sacerdotes poderiam mudar a estrutura do interior do templo. Então eles tinham que ficar separados. Homem, dentro do ambiente judaico, há regras e normas rígidas quanto um homem está em um mesmo espaço que as mulheres, ou que uma mulher. Um homem não fica sozinho com uma mulher em um recinto. Então eles estão discutindo sobre isso. Por exemplo, Kitsush Hanaru, o capítulo 152, nós teremos ali uma discussão sobre isso, normas sendo estabelecidas quanto a essa questão, um homem não ficar sozinho com uma mulher. E eles estão discutindo exatamente sobre isso no capítulo 151b de Sukkah. E eles então vão usar ali o capítulo 52 de Sukkah, onde o texto fala que cada família elogiará, ou, segundo o texto do profeta ali na Torá Shebirtá, escrita, pranteará, né? Cada família pranteará separadamente, né? Ou seja, cada família vai prantear de forma separada. Homens vão prantear separado das mulheres, e assim por diante. E eles vão dizer: poxa, se na era messiânica eles vão prantear ou elogiar
de forma separada, ou seja, num período onde o conhecimento vai encher a terra, o que dirá nos dias de hoje, aonde o pecado ele está predominando. Então essa é a discussão. Então o texto ali, na verdade, ele faz parte de uma discussão anterior. Essa é a primeira questão, que eu quero contrariar aqui o que é ensinado nas redes sociais por parte desses antimissionários. O texto não é profecia, o texto é uma discussão. E o próprio texto está dizendo isso, é uma profecia. Segunda questão, o texto, além de não estar profetizando sobre o Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi, os rabinos eles não profetizaram sobre a existência necessariamente de dois Meshiachim. Terá que vir dois Meshiachim. Não, o texto não está profetizando. Na verdade, os rabinos eles presumiram sobre a possibilidade da existência ou da vinda de dois Meshiachim. E eles presumiram com base em quê? Na Parashá Vezot Haberahá, no Sefer Devarim, ou seja, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 17, e no livro do profeta Hizquiyahu, ou seja, o profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39, que vai falar da guerra de Gog e Magog. Então, com base nessas duas porções, eles presumiram sobre a existência de dois Meshiachim que surgiriam, né? A própria Parashá Vayashev e a Parashá Miketz vai já dar um prelúdio desse Meshiachim ben Yosef, desse Mashiach ben Yosef. E Yosef, José, era um tipo de Mashiach, né? O nome que ele recebe no Egito, Zafenat Paneah, relacionado com o Salvador do mundo, está relacionado com o Mashiach, aponta para o Mashiach. O significado do seu nome, a raiz do seu nome, Zafenat, tem a expressão Tsafon. Tsafon está relacionado com aquilo que está ocultado, escondido. Yosef era aquilo que revelava os segredos dos homens, os sonhos que estavam encobertos, o entendimento estava encoberto para suas mentes, né? Yeshua também, o Mashiach, será aquele que revelará os segredos, os mistérios da Torá. No livro do Rabino Immanuel Schret, ele vai dizer que o Mashiach, se pegarmos tudo que existe hoje de conhecimento de Torá, não será suficiente se comparado com aquilo que o Mashiach, na era messiânica, nos ensinará acerca de Torá. Então, por isso que a Torá e os profetas falam que a terra se encherá do seu conhecimento. Então, o Mashiach ben Yosef, o próprio Yosef é um tipo de Mashiach. Se nós pegarmos a expressão Mashiach e tirarmos ali as duas letras do meio, a Yod e Shin, nós temos a expressão Moa, que significa cérebro, né? Se entende que o Mashiach ele será um homem de uma capacidade intelectual inigualável e revelará então segredos e mistérios que estão escondidos dentro da Torá. O próprio livro de Enoque, o Sefer Hanu, ele fala que o Ben Elohim, conhecido como Filho de Deus, ele é aquele que detém todo o conhecimento e somente a ele compete revelar esse conhecimento. Rav Shaul fala que no Mashiach Yeshua estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então, Yeshua ele se enquadra perfeitamente no quadro pintado pela ortodoxia. Então, o texto ele não profetiza sobre a existência de dois Meshiachim, mas ele vai presumir sobre a possibilidade de dois Meshiachim que surgirão, né? Então eles não profetizam, eles presumem. Esse é o segundo erro que os rabinos cometem. O terceiro erro é o tipo de linguagem que é utilizada dentro do Tratado de Sukkot 52. Os rabinos eles falam, quando nós pegamos esses comentários dos antimissionários nas redes sociais, eu queria muito citar o nome, mas eu não vou citar nome para não correr o risco de ter o material retirado do canal, mas vocês compartilham, direcionam esses materiais para esse público. Eles falam assim: os sábios profetizaram acerca de dois Meshiachim, né? E Yeshua, ele não se enquadra no Mashiach ben David, mas ele se enquadra somente no Mashiach ben Yosef porque ele morreu. Quando nós pegamos, por exemplo, Mishneh Torah, Rambam, ele vai, no capítulo 10, se eu não me engano, do Malach HaMelachim, ou seja, onde ele vai tratar de Alahot,
das normas para os reis, né? O texto vai dizer que o Mashiach, ele não morreria. O Mashiach, ele não vai morrer. Então, por isso que o Mashiach ben Yosef, ele não é visto como o Mashiach propriamente dito, né? Ele é um tipo de Mashiach, mas ele não vai cumprir as profecias relacionadas com os fins, ou com o fim dos tempos, né? No entanto, o Mashiach Yeshua, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ou seja, ele cumpre ao mesmo tempo a profecia de Mashiach ben Yosef e cumprirá a profecia de Mashiach ben David. Os rabinos dizem que não, porque terá que vir 2 Meshirim, porque os sábios profetizaram. Então, os sábios, eles não profetizaram. Primeiro, era uma discussão, o texto ele se trata de uma discussão, e o texto vai ser bem claro. O rabino Dossa, eles discordavam de outros, dos demais, né? Ou seja, havia uma discussão. E essa discussão fazia parte de uma discussão anterior, conforme nós falamos no primeiro material. Agora, qual o tipo de abordagem que é utilizada? Se nós pegarmos, existe um comentário do Rosh Yeshiva, Joshua Kolp, né? Joshua Kolp ele é um Rosh Yeshiva. Vou puxar aqui o texto para vocês. Ele é um Rosh Yeshiva, de uma Yeshiva conservadora em Jerusalém. Ele nasceu em Nova York, cresceu em Nova Jersey, estudou na Universidade de Michigan. Então, ele tem um texto, ele fez diversos comentários de tratados dentro do Talmud. E ele tem um comentário do tratado de Sukkah, né, do Talmud, onde ele vai comentar exatamente o capítulo 52 do tratado de Sukkah. Ele vai dizer assim: no final do último dia, lemos um versículo de Zacarias 12. Que último dia é esse? É o último dia da festa de Sukkot, a festa de tabernáculos, falando sobre um grande luto que virá no futuro, o tempo escatológico. Este próximo DAF começa discutindo o que eles estavam lamentando. Então ele está comentando o tratado de Sukkah. Aqui vemos a principal disputa sobre o que eles estavam lamentando: a morte do Mashiach ben Yosef, ou a inclinação ao mal. Esse Mashiach é uma figura que aparece na literatura do Segundo Tempo e parece ter sido um precursor do grande Redentor Mashiach ben David, que dará início à redenção final. Aí ele vai trazer uma advertência. Devemos notar que estamos lidando com crenças escatológicas, aquelas que não têm a certeza das crenças halárricas, mais normativas. Como tal, muitas vezes há respostas menos definitivas em sessões dessa natureza. Ou seja, nós estamos tratando, ele vai dizer que o capítulo 52 do Tratado de Sukkah, quando fala do Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi, eles estão tratando de sessões escatológicas, ou seja, ali é um drash homilético, um drash que tem uma característica homilética. Então, ele não tem um caráter normativo, ou seja, se não tem um caráter normativo, não existe uma certeza absoluta. Ele está falando, não existe uma certeza quanto a esse tipo de assunto, não temos como estabelecer uma norma quanto a isso, é homilético, são crenças escatológicas, é difícil de estabelecer uma norma quanto a isso. Então, o texto ele não está falando de profecia. Não é uma profecia. É bem claro isso aqui. É bem claro. Qualquer pessoa que sabe, entende o mínimo de judaísmo e conhece o mínimo de leitura, ele entende que o texto não está falando de uma profecia. Então eu não posso dizer, com base nesse tratado aqui, no capítulo 52, que é uma obrigação a existência de 2 Meshirim. Não, o texto não está falando que vai vir. O texto ele tá presumindo da possibilidade da vinda de 2 Meshirim. Está presumindo. Não existe certeza quanto a isso aqui. E Yeshua, aí entra a crença Netzarim, aquilo que nós ensinamos. E Yeshua, ele cumpre perfeitamente esse extrato dos 2 Meshirim. Ele cumpre. Os Ketuvim Netzarim vão mostrar isso, que Yeshua ele cumpriu o extrato na sua primeira vinda de um Mashiach ben Yosef,
Porque ele morre. Ele cumpre nesse quesito, ele morre. O Mashiach ben Yosef, ele lutaria a guerra de Gog e Magog, né? Mas ele não cumpre esse extrato, ele morre. E ele cumprirá então o extrato de Mashiach ben Davi. Então aqui é apenas uma introdução sobre o assunto, porque a literatura judaica vai falar de um Mashiach vindo dentre os homens e um Mashiach vindo dos ares. Yeshua, ele cumpre perfeitamente isso também. Não existe nem a obrigatoriedade do Mashiach ben Yosef morrer. Arizal, inclusive, ele vai acrescentar isso. Ele vai dizer que quando nós fazemos a nossa oração, quando nós oramos, quando nós estivermos na oração de Amidá, nós devemos pedir que o Mashiach, no decurso de suas funções, ele não venha morrer. Não existe uma regra que determine que Mashiach ben Yosef tem que morrer, né? Então o texto aqui, ele não é profético, ele não é uma profecia, na verdade ele está presumindo sobre a existência. O texto, ele não é de caráter normativo, não é haláquico, é agático, é homilético. E o próprio, você tem um Rosh Yeshiva aqui comentando, falando sobre isso. Diversos outros comentários, né? Mas eu achei pertinente utilizar esse daqui. Então, quando se fala de figura, de modos de interpretação, dentro do judaísmo é muito comum se fala muito do modo pardês de interpretação. Você tem o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod, ou Sod, né? Dentro do Drash, nós temos pelo menos 4 tipos de Midrash, né? A expressão Drash vai dar origem aos métodos de midráshicos de interpretação. Você tem um Midrash Torá, Midrash Alahá, Midrash Pesha e o Midrash Agadá. Cada Midrash tem a função de desenvolver um tipo de linguagem ou entender um tipo de abordagem dentro das escrituras, seja na Torá, Shebirtav ou Shebialpê. Então isso é norma, né? Saber identificar. Eu não posso pegar uma literatura gática, né, onde às vezes você tem ali um texto um tanto fantasiado e dar ênfase na fantasia e desprezar a lição por trás da fantasia. Então, eu não posso confundir os tipos de linguagem utilizadas pelos rabinos dentro da literatura judaica. Então, eu tenho que identificar o que é normativo e o que é homilético. O texto aqui, ele não é normativo, ele é homilético. Então, está aqui. Compartilhe esse material. Yeshua cumpre, sim, perfeitamente a profecia de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi, porque o texto não se trata de uma profecia. Fiquem na paz, um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.